Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Nós já estamos indo, Maria Cláudia, para a quarta parte do livro O Rico e Lázaro. Terceira parte da leitura, quarto capítulo dessa série que nós estamos fazendo. Sim. Lembrando que nós fizemos uma introdução no primeiro dia. Sim. E hoje, então, nós vamos meditar aqui. Lembrando os irmãos que o objetivo desse estudo é fazer você pensar, todos nós pensarmos na eternidade, né, mãe? Sim. Cada vez mais a gente tem que se conscientizar de que a gente está semeando para a eternidade. Sim. Né? Cada vez mais o diabo fala, a vida é curta, você tem que fazer o máximo de coisas que você quiser para a sua felicidade. E Deus está falando, você tem que fazer o máximo que você puder para a sua felicidade eterna, para a sua Sim. vida eterna, né? Então aqui o John Bunyan fala, o ímpio deseja a companhia e o consolo do piedoso. Então o rico fala, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essas palavras revelam não apenas que os ímpios desejam misericórdia, mas quais são as misericórdias que essas criaturas miseráveis ficariam felizes de receber. Em primeiro lugar, o rico desejou a companhia de Lázaro. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Lázaro era amado por Deus e odiado por ele, portanto. Em segundo lugar, observe que aqueles santos que enquanto viveram foram desprezados pelos mundanos após a morte, esses mesmos mundanos ficariam contentes se pudessem estar na companhia deles. Então, quer dizer... Quando Lázaro estava lá como mendigo, cheio de chagas, Sim. cheio de feridas, ele foi desprezado pelo rico. E que era um servo de Deus, né? Era uma pessoa de Deus. Sim. Que servia o Senhor e que era conhecido do rico, tanto que ele sabia o nome do Lázaro, né? Mas ele foi rechaçado, ele foi... talvez até o rico tivesse até um certo nojo, né, do Lázaro, como aqui o John Bunyan fala, né, que os mundanos realmente, eles não gostam da companhia do servo e da serva de Deus. Não. Né? Então ele fala, envia Lázaro agora, embora tenha havido um tempo em que eu não gostava dele, agora por favor, permita-me ter um pouco da companhia dele. Embora o mundo despreze a companhia dos filhos de Deus, chegará um momento em que eles desejarão estar, mesmo que por pouco tempo, na presença deles. Observe que chegará o dia em que os santos que agora são desprezados se alegrarão, pois serão consolados. Se for possível, envie Lázaro, aquele que eu desprezei, mais do que os meus cães, aquele a quem eu não tolerava entrar em minha casa, mas apenas permitia deitar-se à minha porta. Mande-o vir até mim. Agora Lázaro será bem-vindo, eu desejo receber algum conforto dele, mas o desejo do rico não será realizado. Por isso, vocês podem ver, ó perseguidores dos santos, que chegará um momento em que eles vos desprezarão tanto quanto vocês sempre os desprezaram. Vocês falaram muitas palavras duras e mentiras contra eles. Perseguiram e lhes causaram males, mas quando estiverem em sua maior necessidade, eles não terão piedade de vocês. Os justos se regozijarão quando virem a vingança de Deus sobre vocês. A gente vê, né, mãe, em 1 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo São Paulo falando ali a partir do versículo 11, 12. Sim, fala assim, até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Sim, então quer dizer, o crente fiel, né, ele é maltratado mesmo, ele é desprezado, né? Zombado. Hoje a gente vê uma moda, né, uma moda gospel, uma moda de as pessoas dizerem que são de Jesus e enfim. Mas tenha certeza, meu irmão, minha irmã, se você sofre
por amor ao Evangelho, se você se sente excluído, se você se sente desprezado, assim como Lázaro era, né? Às vezes a gente fica numa situação que parece até análoga de um mendigo mesmo, sem qualquer dignidade, sim, né? Sim. Você falou em moda gospel, filha, Sim, mas a moda gospel é num outro padrão. sim, Não é no padrão daquilo que eles consideram como crentes atrasados, ignorantes, de doutrina, né? sim. Eles consideram moda gospel aqueles crentes totalmente parecidos com o mundo. Sim, sim, e a gente vê até ultimamente, mãe, uma cantora, não é do nosso ministério, mas ela foi achincalhada, ela foi anulada, né, cancelada nas redes sociais, porque ela falou, a porta do céu é estreita, gente. A gente não pode, a gente tem que ser diferente. Não, existem atitudes que não pode ser. A pessoa, claro, é bem-vinda na igreja, mas ela não faz, enquanto ela estiver no pecado, ela não faz parte do povo de Deus, porque a Bíblia fala, né, que quem é de Deus vence o mundo, sim, né? Então vence o pecado, é diferente e não é tratado com todo esse glamour, com toda essa com todo esse cuidado, né, que o mundo tem pelos seus filhos. Os filhos de Deus são realmente jogados, né? Sim. São realmente desprezados. O apóstolo São Paulo fala aí, temos tido como lixo, como escória, né? Mas o que ele fala? Que ele permanece na presença de Deus, porque ele sabe, né? Que vai ser diferente. Naquela época, né, Maria Cláudia? Os crentes já eram diferenciados, claro, como um povo totalmente diferente. Claro, tem que ser um povo santo, um povo apartado do pecado e um povo de quem o diabo, o mundo, não gosta mesmo, né? Que não é aceito mesmo, não tem jeito. As trevas não têm comunhão com a luz. E então aqui o rico ele fala, né? Manda Lázaro. Naquele tempo, os santos serão reconhecidos como santos. Agora, eles são considerados como se pertencessem à seita de Himeneu e Fileto, mas então eles serão vistos como os Lázaros de Deus, os filhos queridos do Pai. Embora no presente momento os santos de Deus não recebam tratamento apropriado, pois são vistos como mendigos, humilhados, pobres e desprezíveis entre o povo, no entanto, chegará o tempo em que vocês os reconhecerão de modo diferente e desejarão estar na companhia deles, para receber alguma bondade da parte deles. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É assim que as almas que permanecem nos seus pecados clamarão, em meio à amargura dos seus espíritos, quando estiverem experimentando aflições terríveis e atormentados em suas consciências ininterruptamente. A gente, então, quer falar aqui com os irmãos que estão se sentindo desprezados, que estão se sentindo talvez até como um lixo, não é? Que estão se sentindo humilhados. Não desanime, é assim mesmo, né? Lázaro era conhecido de Deus e ele passou por luta. A Bíblia fala, né, mãe, que não é o lugar do nosso descanso. Infelizmente, muitas pessoas têm sido levadas por uma doutrina de evangelho fácil, de evangelho de internet, de evangelho que tudo que você quiser Deus vai te dar e que você tem que ser prosperado. E não é assim, aqui está falando bem claro, né? Que o Lázaro ele sofria muitas privações, né? E ele era desprezado mesmo pelo rico, mas chegou um momento em que o rico viu a diferença. Na Bíblia fala, né? Outra vez vereis a diferença entre o justo e o rico e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sim. Né? Eles serão meus, eles serão para mim particular tesouro, Deus fala. Então tenha certeza que o seu valor não está nas pessoas que te dão ou te deixam de dar valor, mas sim em Deus que conhece você, que te conhece pelo nome e que vai te receber na glória no dia que o Senhor Jesus te chamar. Então ele fala, né? É como se ele dissesse que aquele a quem eu desprezei e não considerei, aquele para quem eu fechei a porta da minha casa e que comia com os meus cães, mande-o que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Essas palavras, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, denotam que ele desejaria receber até mesmo o menor gesto de amizade ou favor. Agora eu ficaria feliz se recebesse a menor misericórdia e conforto, mesmo que fosse apenas uma gota de água fria na ponta do seu dedo. Poderíamos pensar
que isso foi um pedido bem pequeno, uma gentileza insignificante, uma gota de água, o que é isso? Tome um balde cheio se você quiser. Entretanto, observe, aos condenados no inferno não é concedida sequer uma gota de água que molha a ponta de um dedo. Aqueles que morrem sem estarem unidos a Cristo serão atormentados, enquanto a eternidade durar, e não terão o menor refrigério, não poderão sequer engolir a sua saliva, e muito menos uma gota de água fria. Ah, que essas coisas comovam os seus corações e os levem a buscar descanso para suas almas antes que seja tarde, antes que o sol do Evangelho se ponha sobre vocês. Então, mais uma vez eu quero dizer aqui, para você que está se sentindo triste, desprezado, eu me lembro, principalmente na minha época de adolescência, na minha época de infância, quanto bullying eu passei, quanto desprezo eu passei, quanta solidão, perseguição, zombaria, por amor a Jesus. Mas eu sempre soube que valia a pena servir a Deus, né? E é claro, se por um lado o ímpio sofre essa privação aí de água, você sabe melhor do que ninguém, né, mãe? Porque você ficou privada de poder beber água durante um bom tempo, Sim, né? Quando eu fiquei internada na UTI, né? Eu fiquei 49 dias no hospital, 22 na UTI. Eu queria um pouquinho de água, meia colher de água eu não podia tomar. E eu pedia para a enfermeira e a enfermeira falava, não posso te dar. É uma coisa desesperadora. Eu lembro que houve ocasiões que tanto eu quanto meu pai, a gente molhou, foi igual o Lázaro, o Rico falou mesmo, a gente molhou ali a mão na água e colocou um pouquinho na sua boca, sem as enfermeiras verem, de tão desesperador que era aquela vista, né? Uhum. De sede mesmo. E a gente sabe que vai ser uma sede espiritual, né? Vai ser sede emocional, vai ser sede espiritual, porque veja que ele queria a companhia de Lázaro e ele queria a água, né? Ele queria um pouquinho só de refrigério da presença de Deus e não pôde ter nada disso. Considerem a miséria dos ímpios e evitem os seus vícios que os privam das ternas misericórdias, para que não participem da mesma porção que eles e clamem na amargura das suas almas. Dê-me uma gota de água para refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. De fato, a razão pela qual os mundanos perdidos não desejam ardentemente a misericórdia é, em parte, porque não consideram tão seriamente o tormento em que certamente cairão se morrerem sem Cristo. Se as pobres almas considerassem a ira que lhes é justamente devida por causa dos seus pecados contra Deus, elas recorreriam apressadamente a Ele por meio de Cristo, em busca de misericórdia, muito mais do que o fazem. Então, devemos levá-las a dizer, busquemos a Cristo hoje, antes que venhamos a cair em tal aflição. Mas por que é dito que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua? Porque os vários membros do corpo têm a sua participação na culpa do pecado e logo eles serão punidos de acordo com isso. Portanto, quando Cristo admoesta seus discípulos a não se afastarem dele, e para não temerem ninguém exceto Deus, ele diz, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Temei antes aquele que pode fazer perecer do inferno a alma e o corpo. Lucas 12, 5 e Mateus 10, 28. Não apenas o membro que se envolveu diretamente com a prática do pecado é que será lançado no inferno, mas todo o corpo, as mãos, os pés, os olhos, os ouvidos e a língua. Estou convencido de que, embora agora isso possa ser julgado como algo carnal por alguns, no entanto, isso finalmente se revelará ser verdade para o aumento da miséria daqueles que serão forçados a se submeter àquilo que Deus lhes infligirá segundo o seu julgamento justo. Então eles clamarão, dê-me uma gota que refresque o castigo pelas maldições, maledicências, mentiras e zombarias que proferi, algum alívio para o ardor da minha língua soberba, lisonjeira, ameaçadora e hipócrita. Então aqui ele está falando, né, mãe, sobre o poder da língua, né? Quanta gente que vigia em tudo, mas não vigia com a língua. A Bíblia fala que a coisa mais difícil de ser domada é a língua, né? Então ele fala, agora os homens podem usar as suas línguas para falarem o que quiserem. Eles podem até dizer, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Está em Salmos 12, 4. Mas então, seus pensamentos e palavras mudarão completamente. Eles dirão,
Dê-me algum alívio para minha língua enganosa. Frequentemente fico estarrecido ao ver como alguns homens são descuidados com suas línguas, com certeza. Eles pensam que não serão responsabilizados pelas ofensas que praticaram por meio delas. Se apenas pensassem que serão obrigados a prestar contas àquele que julgará os vivos e os mortos, certamente seriam mais cuidadosos e vigilantes com relação às suas línguas. Então, irmãos, vamos vigiar com a nossa língua. Tiago 3, 8, 6 fala: a língua é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quanto mal a língua é capaz de causar em tão pouco tempo? O quanto ela pode agredir e ferir? Quão frequentemente, como diz Tiago, ela amaldiçoa o homem? Quantas vezes a língua dá vazão àquele veneno infernal que está no coração, o qual provoca a desonra de Deus, a dor do próximo e a ruína total da própria alma? E vocês pensam que o Senhor ficará indiferente para tirar a malícia de suas línguas sem jamais chamá-los a uma prestação de contas? Isso não acontecerá. O Senhor não se calará para sempre, mas os repreenderá e exporá os pecados diante dos seus olhos. Ah, pecador, você e sua língua, juntamente com o restante dos seus membros, serão atormentados por pecarem, embora isso seja considerado insignificante agora. Certo que chegará o tempo em que muitas pobres almas lamentarão o dia em que usaram as suas línguas assim. Alguém dirá: como eu descuidei da minha língua. Seria melhor eu ter calado do que ter falado desse e daquele modo. Ah, quem me dera ter nascido sem língua. Minha língua, preciso de um pouco de água para refrescar a língua, pois estou atormentado nessas chamas, para as quais a minha língua, juntamente com o restante dos meus membros, me trouxeram devidos aos pecados que cometeram. Essas pobres almas agora são capazes de falar qualquer coisa visando qualquer benefício, por menor que seja. Que tristeza haverá naquele dia em que elas serão punidas pelos pecados que cometeram através das suas línguas enquanto estiverem neste mundo. Então, se amam as suas almas. Vamos receber essa palavra, irmãos. Tenham cuidado com as suas línguas para que não se lancem ao inferno devido aos pecados dela, de tal modo que jamais sairão dali por toda a eternidade, pois vocês serão condenados pelas suas palavras, se não tiverem cuidado das suas línguas. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A gente sabe, né, mãe, que o povo de Deus muitas vezes foi repreendido por causa da maledicência, por causa da murmuração. Sim, né? Mentira. E por não valorizarem, né? Toda hora reclamando, toda hora murmurando. Sim. Né? Eu confesso que Deus fala muito comigo nessa palavra, porque são coisas que a gente acha que tá tudo ok, mas não tá. A gente ofende a Deus. Sim. Quando a gente reclama, quando a gente fala mal, quando a gente amaldiçoa alguém, quando a gente fica incitando alguma coisa, alguma briga, alguma discussão, enfim. Isso não é de Deus. Né? A nossa língua tem que ser convertida também. Sim. Né? E é provavelmente o membro mais difícil de ser convertido a Deus. Sim. Porque a língua fala mais rápido do que até o pensamento. Né? Então nós temos que estar totalmente convertidos a Deus para podermos estar como Lázaro. Né? A Bíblia não fala em nenhum momento de que Lázaro reclamou, de que Lázaro se queixou, de que Lázaro amaldiçoou aquele rico. Não, ele ficou quieto e ele recebeu a retribuição. Sim. Né? Ele recebeu a misericórdia de Deus. Então vamos estar debaixo da misericórdia do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, converte-nos a Ti cada vez mais, Senhor. Converte a nossa língua também. Repreende tudo que sai da nossa boca que não provém de Ti, que não agrada a Ti, Senhor. Jesus querido, Jesus maravilhoso, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas que ainda não caíram em si, que ainda não perceberam, Senhor, que estão indo para a condenação eterna. Jesus querido, Jesus maravilhoso, eu te peço agora, Senhor, faz uma obra completa na vida dessas pessoas, uma obra de conversão, uma obra de vida eterna, Senhor, para que elas tenham temor a Ti, Senhor, para que elas possam ser salvas. Jesus maravilhoso, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.